No nosso estúdio especial de hoje, vamos tratar sobre a fila de espera por transplantes de órgãos que aumentou no estado de São Paulo. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que o número de pacientes aguardando por um órgão passou de 25 mil em 2024 para 28 mil em 2025, um crescimento então de mais de 10%. Entre os transplantes mais aguardados, o rim lidera, com quase 20 mil pessoas na fila. Segundo as autoridades de saúde, um dos principais motivos para esse aumento é o crescimento das recusas familiares para doação de órgãos. Somente no ano passado foram registradas 748 negativas em todo o estado. Em todo o país, mais da metade das famílias ainda não autoriza a doação de órgãos. E para esse nosso bate-papo especial, a gente recebe o Dr. Marcelo Bonvento, ele que é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas, aqui de Ribeirão Preto, e também Dr. Robson Firmino, advogado especialista na área da saúde, a quem eu já agradeço aos dois pela presença aqui. Doutor, vamos começar então explicando como funciona na prática esse trabalho que vocês desenvolvem lá no HC, desde a procura de um possível doador até a captação final desse órgão. Muito boa tarde, muito bem-vindo aqui, viu, doutor Marcelo? Muito obrigado, prazer. Bom, as equipes, o Hospital das Clínicas, ele funciona num sistema integrado com o Sistema Nacional de Transplante, uma central estadual de transplante de São Paulo que nós temos. Esses pacientes, eles são triados nos próprios hospitais, pacientes que têm dano cerebral grave, eles são avaliados por equipes treinadas e nós fazemos um protocolo rígido, um protocolo do Conselho Federal de Medicina que vale por todo o Brasil e em algumas pacientes que nós fazemos o diagnóstico confirmatório de morte cerebral, nós oferecemos para a família a possibilidade da doação. Quando acontece a doação, os órgãos são ofertados então para um sistema nacional e esse sistema nacional vai distribuir esses órgãos, encontrando os melhores receptores para esses órgãos, o que é chave para o transplante dar certo. Doutor, para a gente entender quais são os critérios médicos legais para confirmar, por exemplo, uma morte encefálica que vai permitir então a doação de órgãos? Esse material foi revisado recentemente, existe uma resolução sobre isso do Conselho Federal e na nossa lei do Brasil, uma das leis mais seguras do mundo, são feitos 3 exames realizados por médicos diferentes que podem confirmar ou afastar essa possibilidade de um dano cerebral irreversível. Então, são 3 provas, cada prova exige a avaliação de um médico independente do outro e quando é confirmatório, por lei, nós podemos chegar na família e dar esse diagnóstico de morte cerebral, que significa que a pessoa morreu, que ela não vai voltar. A medicina avançou a ponto de romper algumas barreiras de que a morte não é só a parada do coração, mas a morte do cérebro. De forma muito simples explicando, o cérebro coordena ações no corpo e faz integração entre os órgãos. Uma vez que o cérebro morreu, a pessoa morreu. Logo, em pouco tempo, ela vai ter a parada cardíaca. Vamos entender um pouquinho melhor agora dessa parte legal, né, de toda essa questão sobre a doação de órgãos com o doutor Robson Firmino, a quem eu já agradeço aqui pela presença, doutor. Como é que a legislação brasileira, então, trata toda essa questão envolvendo a doação de órgãos? Doutor Robson, ótima tarde, muito bem-vindo aqui. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. Como já diz o doutor, a lei brasileira, ela é muito segura, né, e ela é muito rígida em questões de doação de órgão e até a recepção de órgãos também. Nós temos a Lei 9.434, que ela é de 1997, e ela é regulamentada pelo Decreto número 9.175 de 2017. Né? Então, ele é já mais recente. E o interessante que o doutor ele comentou é que a morte encefálica ela deve ser constatada por 2 médicos, né? Não participantes das equipes de remoção e transplante. E uma questão muito interessante é que muitos familiares ficam com medo, pensam, mas eu não estou lá acompanhando essa constatação dessa morte encefálica. Mas a própria lei, ela traz que é admitido a presença de um médico de confiança dos familiares para acompanhar essa comprovação e atestação da morte encefálica, né? Porque tem muito esse receio dessa questão de doação e o paciente ainda tenha condições de uma sobrevida. Então, assim, a família, ela pode, e é um direito dela legal, né, de solicitar que o médico de confiança
participe, né, dessa constatação e comprovação dessa morte encefálica. Doutor, e uma outra questão também, uma outra questão também interessante é que mesmo que a pessoa, enquanto viva, ela já tenha lá autorizado expressamente essa autorização para doação, após morte, os familiares devem também autorizar expressamente essa doação. Tá? Então, assim, se ele faleceu, os familiares também têm que autorizar essa doação. E é justamente esse ponto aí que eu ia perguntar, mas o senhor já trouxe para nós esse esclarecimento, né? A vontade precisa ser expressa também pela família, né, dessa pessoa que está aí numa situação de doação de órgãos. Obrigado, doutor. A gente já volta a se falar. Deixa eu voltar a falar aqui com o doutor Marcelo. Doutor, aí como é que é feita a abordagem num momento tão sensível como esse, ainda mais para convencer a família da importância da doação de órgãos? Sim, a família, durante esse procedimento, a família é informada a todo momento quais são as provas que nós vamos fazer, quais os resultados de cada prova e, uma vez concluindo o diagnóstico, somente após concluir esse diagnóstico, como o doutor falou, nós trocamos o médico responsável pelo diagnóstico da morte encefálica e pela entrevista familiar para doação, não pode ser o mesmo médico do transplante, né? Isso é uma coisa extremamente importante que traz credibilidade para o que a gente faz. O sistema do Brasil, o sistema brasileiro de transplante, o SUS, ele é o maior sistema público de transplantes no mundo. Então, num país como o nosso, exige uma imensa estratificação e responsabilidade com a família. Quando existe o diagnóstico de morte encefálica, algumas pessoas específicas dos hospitais, ou às vezes mesmo a OPO, né, essa organização que nós fazemos parte aí, nós somos uma subdivisão da Central Estadual de Transplante, nossa área de atendimento é de 93 municípios e uma área de 3,7 milhões de habitantes. E então, pessoas especiais e profissionais que não fizeram parte do diagnóstico de morte encefálica consultam a família, explicam sobre essa possibilidade da família aceitar pela doação de órgãos. E aí, nesse momento, a família tem a opção de aceitar ou não, e uma vez que houve o aceite da família, os nossos enfermeiros da OPA, eles ficam em contato todo o tempo com a família para esclarecer quais órgãos vão ser captados. Nós só levamos um paciente para a doação e extirpamos os órgãos aqueles que existem receptores para o transplante. Aqueles órgãos que não têm receptor para o transplante, nós não extraímos. E uma coisa importante para se falar é que mesmo a equipe nossa da OPO, das OPOS, a Organização de Procura de Órgãos, nós temos a obrigação e a responsabilidade de devolver o corpo para a família íntegro, para que a família possa proceder aos rituais fúnebres ali importantes para o sepultamento. Perfeito, doutor. Doutor Robson, na legislação existem critérios estabelecidos para dizer quem tem prioridade, por exemplo, para receber um coração, para receber um rim, para receber um fígado. Existe uma lista de prioridade, doutor? Então, há uma lista única, né, que ele é coordenado pela Central Nacional de Transplantes, que ela vai colher os dados das centrais estaduais de transplante. Então, assim, tem uma prioridade, né, uma ordem cronológica, e se um órgão for disponibilizado e ele não servir para o primeiro da lista, passa-se para o segundo, o terceiro. Então, assim, tem realmente uma lista única e ela funciona verdadeiramente na prática. Quais são as responsabilidades, doutor, ainda na parte legal, dos hospitais, das equipes médicas, quando você vai trabalhar num processo como esse de captação de órgãos? Então, a responsabilidade dos hospitais, ela é legal, né? E caso a própria lei traz, se houver algum cometimento de infração ou tentar burlar a lei e até essa lista, tem crimes específicos, né, que vão gerar condenações até para prisões, né, da sua liberdade e multas também. Então, assim, tanto os hospitais credenciados, os médicos credenciados, têm que observar rigorosamente a lei, sob pena de prisão por cometimento desses crimes.
De fato, é um trabalho imenso, doutor Marcelo. Quando a gente fala, né, conseguimos um órgão, mas dependendo desse paciente que vai ser o receptor, está longe. E a gente está falando de toda uma logística, né? É uma cadeia ali para conseguir retirar esse órgão e implantar, muitas vezes utilizando até aeronaves para fazer esse transporte, né, doutor? Explica essa parte logística para a gente. Sim. O nosso sistema de transplante ele é integrado, o nosso país é continental, é muito grande, então existe uma logística para o estudo da distribuição dos órgãos. Nós de Ribeirão Preto, por exemplo, já doamos rins para o Rio Grande do Sul, nessa logística de avião. Agora nós passamos por uma nova atualização de uma legislação, a última que nós tivemos foi a 8041, e a gente redefiniu os critérios até de distribuição. Então nós vamos respeitar a malha aérea, respeitar os estados vizinhos, mas como o doutor falou, quando uma vez que existe a disponibilidade de um órgão, nós estudamos a logística. Então nós estudamos dentro do estado de São Paulo, por exemplo, no caso de um rim, quais os possíveis receptores, se existe equipe apta para fazer o transplante naquele momento, naquela localidade, e se existe até a possibilidade do receptor chegar ao hospital a tempo de ter o transplante. Então, estudando essa logística, a gente, recentemente, o Sistema Nacional de Transplante ele tem um acordo com a Força Aérea Brasileira. Então, nós conseguimos, por exemplo, fazer uma logística, nós estamos distribuídos no estado de São Paulo a fazer uma logística de carro até 4 horas. Quando a gente não consegue, a gente usa helicópteros. Nós somos amigos do Águia, o Águia nos dá apoio, mas nós temos a disponibilidade de locação de helicóptero até durante o dia, o período do dia. E nós temos a Força Aérea Brasileira que nos ajuda, o Sistema Nacional de Transplante paga para a Força Aérea Brasileira, nós pagamos no ano passado 6 milhões de reais para que transporte equipe e órgãos, né? E uma coisa interessante, nós temos vários projetos desse interessante, projetos Asas com Anjos, que nós, cerca de 80% de voos comerciais, eles levam itens para transplante. Então, a última intercorrência que a gente teve, nós tivemos caixas que nós mandamos para a OPO do Mato Grosso do Sul. E aí é só levar elas no aeroporto aqui, que o pessoal do aeroporto já nos conhece, e transporta não só órgãos e equipes, mas itens para transplante, soro, tudo que a gente usa durante a cirurgia. Então, essa malha ela é bem ativa, ela funciona e essa conexão é muito estudada para disponibilizar órgãos, né? Perfeito. Vamos voltar a falar aqui com o Dr. Robson Firmino. Doutor, como é que a lei trata a negativa de familiares com relação à doação de órgãos e qual que é o impacto disso para a sociedade em geral? Então, essa questão ela é muito delicada. Como diz o doutor, né, existe uma equipe multidisciplinar dentro dos hospitais para conversar com esses familiares. Eles têm o direito de negar ou autorizar essa doação. Então, assim, através dessas explicações de várias pessoas, de vários profissionais, eles vão tentar conversar e explicar, né, os benefícios que essa doação trará para outras pessoas, né, aqui no Brasil. Mas é direito dos familiares, né, negar essa doação. E se eles negarem, não há nenhum risco, não há nenhuma consequência jurídica nessa questão. É um direito deles. Uhum. E de que forma, doutor, o direito à saúde, que é previsto, né, na nossa Constituição, garante o acesso a transplantes no Sistema Único de Saúde? A nossa Constituição Federal, no artigo 199, parágrafo 4º, ela diz claramente que o poder público ele tem que formular leis, né, para que seja realizada a remoção, o transporte e a efetivação desses transplantes, né? Então, sim, é uma obrigação do poder público trazer, né, legislação específica e que seja efetiva para cumprir essa norma constitucional e também o direito à saúde de todo cidadão. Doutor Marcelo, o doutor Robson falou aí, né? Não há nenhuma penalização para quem opta por não fazer a doação de órgãos. E aí a gente fala daquilo, né, doutor? É trabalhar sempre com a conscientização. São Carlos, por exemplo, estou me recordando aqui, até com a ajuda da nossa editora-chefe, 11 captações de órgãos foram realizadas em 2025 só na Santa Casa da cidade. E aí como é que é o trabalho também com as equipes desses hospitais para fazer, né, esses transplantes aumentarem cada vez mais, doutor Marcelo?
Nós participamos, nós estamos bem adiantados nos transplantes, nós temos um grupo estratégico do Sistema Nacional de Transplante que nós estamos diante de um novo regimento do Sistema Nacional de Transplante e ele vai ajudar muito as equipes da ponta a viabilizarem os transplantes. Nós tivemos no Brasil, tem alguns dados do Brasil interessantes, em que a taxa de recusa, melhor dizendo, para as pessoas de forma mais simples, a taxa de aceite para a doação no Brasil foi em torno de 55%. Aqui na nossa região da OPO de Ribeirão, foi de 66%, um aceite muito grande. Dentro do Hospital das Clínicas, o nosso aceite foi maior ainda. Então, muitas vezes, é importante dizer aqui que, durante essa fase de consulta à família, que talvez a melhor palavra para descrever isso seria o acolhimento familiar, as pessoas têm que sentir que o processo é seguro, é transparente, que ajuda as pessoas. E nesse tema da conscientização, eu já falei muito sobre conscientização, mas tem uma coisa muito legal para dizer, interessante, que assim, nós já temos um universo de pessoas, de famílias que aceitaram ser doadoras e um universo de famílias que tiveram familiares transplantados e que conhecem o benefício dos transplantes. Então, essa causa dos transplantes é uma causa justa, é uma causa honesta e transparente e é uma coisa que traz muita credibilidade, tanto a parte médica quanto a parte legal envolvida, para que a gente tenha sempre muita transparência no sistema e garanta para o paciente que está na fila esperando por um órgão que ele seja beneficiado. Doutor, hoje a carência, a necessidade, digamos assim, é mais de qual órgão específico? A maior dependência de órgãos, a maior demanda por órgãos é de rim, em primeiro lugar, mais de 30 mil pessoas, depois são córneas, umas 25 mil pessoas, e fígado, né? Lógico que outros transplantes são feitos, mas a maior demanda são desses. Nós tivemos um recorde em 2014, 2024 no Brasil, nós transplantamos fizemos mais de 30 mil transplantes. E esse ano de 2025, os nossos dados não estão fechados, mas nós vamos bater perto de 35 mil procedimentos de transplantes no Brasil. É uma coisa inacreditável. Hoje, 70 mil pessoas esperam por um transplante, em torno de mais de 20 mil por tecidos, que seriam córneas, e um pouco mais de 50 mil aguardando órgãos, e aí são todos. O maior número de transplantes que nós realizamos foi de córneas, depois rins, depois fígado e depois pâncreas. Mas nós transplantamos outros órgãos também, coração, outros órgãos são contemplados também. Voltar a falar com o Dr. Robson aqui. Doutor, quais são os principais desafios legais para tornar essa doação de órgãos, então, mais ágil, acessível e eficiente na análise do senhor? Como o doutor colocou muito bem aí, é a conscientização da população. Inclusive, tem uma lei que ela começou a entrar em vigência agora em 2024, que o governo federal ele tem por objetivo aumentar essa divulgação, né, sobre os benefícios, né, que essa doação de órgão traz para a sociedade como um todo e principalmente para aquelas pessoas que estão ali agonizando nas filas, precisando desse órgão para ter uma vida mais saudável. Então, eu acho que a conscientização, eu acho que é o principal passo. E deixar isso explícito para a família, né, doutor? Se for um desejo dessa pessoa, que ela deixa isso explícito para a família também, é importante, né? Muito importante. Eu acho que as pessoas que têm interesse em fazer essa doação, né, já em vida, já informem esse desejo para os seus familiares, para que eles não tenham que tomar essa decisão tão difícil no leito de morte desse ente familiar tão querido. Doutor Marcelo, para encerrar o nosso bate-papo, doação de órgãos salvam vidas. Sim, doação de órgãos salvam vidas, é importante. Nós estamos participando de um procedimento agora, já pedimos cadastramento para novos transplantes no HC, transplante multivisceral, transplante de membrana amniótica. Nós estamos avançando o limite da ciência, precisamos dessa aprovação da sociedade. O transplante ele acontece em resposta a uma demanda da sociedade, ele precisa existir, ele é específico para algumas doenças e ele pode ajudar as pessoas. Nós temos disponibilidade, é importante que as pessoas conversem sobre isso.
Agradeço imensamente a presença aqui hoje do Dr. Marcelo Bonvento, ele que é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas de Ribeirão, e Dr. Robson Firmino, advogado especialista nessa área da saúde. Discussão importante, necessária, que você também faça esse gesto de amor ao próximo doando órgãos.